A mão de Vanessa congelou na delicada renda do vestido de noiva. O tecido parecia seda entre os seus dedos, macio, caro, tudo o que ela nunca poderia comprar, mesmo que trabalhasse 3 vidas inteiras no hotel. Ela estava cuidadosamente a passar a ferro uma ruga quando a porta se abriu. O que pensa que está a fazer? A voz da noiva cortou a sala como uma faca. Vanessa olhou para cima, com o coração já afundando. Ela reconheceu aquele tom. Já o tinha ouvido milhares de vezes de clientes que viam o seu uniforme e imediatamente decidiam que ela era menos que humana. Estou apenas a passar o seu vestido, senhora. O coordenador do casamento pediu-me para não tocar no meu vestido. Anastasia Pembroke gritou, o rosto contorcido de raiva. Tem ideia de quanto isto custou? As suas mãos sujas vão estragá-lo. Vanessa recuou com as mãos levantadas. Eu estava a usar luvas, mãe. Eu não. Não me importa o que você estava a usar. Anastasia avançou, agarrando o vestido do manequim. Vocês sempre encontram uma maneira de destruir coisas bonitas. Este é um vestido de US$ 15.000, e não vou deixar que uma empregada do gueto toque nele. As palavras atingiram Vanessa como golpes físicos. Ela sentiu o rosto arder de humilhação, mas manteve a expressão neutra. Ela precisava deste emprego. Tinha de pagar o aluguer em 3 dias, e os medicamentos para a asma da filha não se pagavam sozinhos. Peço desculpa, mãe, disse Vanessa baixinho, com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Eu só estava lá a seguir as instruções de... Não quero ouvir as suas desculpas, disse Anastasia, estreitando os olhos. Está despedida. Saia da minha frente antes que eu chame a segurança para a expulsar. Foi então que a porta se abriu novamente e tudo mudou. Se quiseres descobrir como esta história começou e o que aconteceu depois deste momento que mudou a vida dela, inscreve-te no canal e deixa nos comentários de onde estás a assistir. Cada visualização ajuda a trazer mais histórias como esta. Agora, vamos voltar ao ponto onde tudo começou. 3 dias antes, Vanessa tinha chegado para o seu turno da manhã no Grandeur Hotel com a mesma determinação exausta que trazia todos os dias. Às 6 horas da manhã significava que ela já estava acordada há 2 horas, preparando a sua filha Maya, de 7 anos, para a escola, deixando-a no apartamento da sua mãe no Bronx e, em seguida, apanhando 2 metrôs para chegar ao hotel mais exclusivo de Manhattan. O Grandeur atendia pessoas que não pensavam 2 vezes antes de gastar mais numa única noite de estadia do que Vanessa ganhava num mês. Ela trabalhava lá há 2 anos, aprendendo a tornar-se invisível. As pessoas ricas não queriam ver os funcionários. Vanessa, a sua supervisora, a senhora Chen, correu pelo corredor. Houve uma mudança. A festa de casamento dos Pembroke chega hoje. Você será transferida para o serviço premium pelos próximos 3 dias. O estômago de Vanessa revirou. Serviço premium significava quartos maiores, hóspedes mais exigentes. Sim, senhora. Quais quartos? Todo o vegetariano andar. A festa da noiva está na suíte real. A senhora Chen baixou a voz. Estou a avisar, a noiva é muito exigente. Não se envolva, a menos que seja abordada. Não toque em nada decorativo e, pelo amor de Deus, não faça contato visual. Naquela noite, quando Vanessa estava a terminar o seu turno, ouviu uma comoção no átrio. Seguranças apareceram do nada, formando um corredor humano. Os hóspedes pararam no meio do caminho. O hotel inteiro parecia ter prendido a respiração. Então ele entrou. Nico Marchetti entrou no Grandeur Hotel e Vanessa entendeu imediatamente porque todos ficaram em silêncio. Ele era alto, bem mais de 1,80 m, com um físico que transmitia disciplina e poder. O seu fato preto era impecável, feito sob medida com perfeição. O cabelo era escuro e perfeitamente penteado, o queixo bem definido, coberto por uma barba bem aparada. Uma tatuagem aparecia acima da gola, um desenho intrincado que envolvia o pescoço, mas foram os olhos dele que a deixaram sem fôlego. Escuros, intensos e que não perdiam nada. A sua equipa de segurança, 6 homens com constituição física robusta, formou um círculo protetor enquanto ele se dirigia para o elevador privado. Foi então que os olhos dele percorreram o átrio e pousaram em Vanessa. Por exatamente 3 segundos, os seus olhares se cruzaram. Naqueles 3 segundos, Vanessa sentiu-se vista de uma forma que nunca havia experimentado. Não ignorada, não negligenciada, mas genuinamente vista. Então ele entrou no elevador e as portas se fecharam.
Aquele é Nikiko Marchetti, sussurrou a sua colega de trabalho Jennifer. O Nikiko Marchetti. Ele basicamente comanda a costa leste. A família dele está no poder há 3 gerações. Na manhã seguinte, Vanessa chegou a CI, como de costume. Mas quando verificou o quadro de tarefas, o seu nome estava ao lado de um número que a fez sentir um calafrio. Suíte na cobertura. Deve haver um erro, disse ela, Sra. Chen. Não há erro. O Sr. Marchetti solicitou especificamente você, a expressão da Sra. Chen era indecifrável. Você prestará serviço na cobertura todas as manhãs, pontualmente às 7. Não se atrase e, Vanessa, tenha cuidado. As mãos de Vanessa tremiam enquanto ela subia no elevador privado. As portas se abriram diretamente na cobertura. Janelas do chão ao teto, móveis de qualidade de museu, uma vista panorâmica de Manhattan. Você é pontual. A voz dele veio de trás dela. Eu aprecio isso. Vanessa se virou. Nico estava na porta, vestindo calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. A luz da manhã refletia na tatuagem no pescoço dele. Corvos e rosas. Senhor Marchetti. Ela conseguiu. Estou aqui para limpar. Eu sei por que está aqui. Ele se aproximou. Qual é o seu nome? Vanessa, senhor. Vanessa Harrington. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos, senhor. E antes disso, a pergunta a pegou de surpresa. Trabalhei num restaurante no Queens. Antes disso, estava na faculdade, mas tive de desistir quando ela parou. Peço desculpas, senhor. Devo começar a limpar. Quando? O quê? Os olhos dele fixaram-se nos dela. Tiveste de desistir. Quando o quê, Vanessa? Algo na forma como ele a olhava tornava impossível mentir. Quando engravidei, tive de cuidar da minha filha. Algo mudou na sua expressão. Quantos anos tem a sua filha? 7. O nome dela é Maia, e o pai dela foi-se embora. Ele foi-se embora antes de ela nascer. Nico ficou em silêncio por um momento. Você tem 2 empregos. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Não mais. A voz dele era firme. A partir de agora, você só vai trabalhar aqui. Vou garantir que seja recompensada, senhor. Não posso aceitar. Sim, pode. Ele dirigiu-se às janelas. Tenho uma proposta para si, Vanessa. Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que não faça parte do meu mundo. Que não tenha segundas intenções. Alguém que precise tanto da oportunidade que seja leal, mas que tenha dignidade suficiente para não ser comprado. Ele virou-se para ela. Acho que é essa pessoa. Nos próximos dias vai trabalhar aqui. Vou observá-la e, no final, se provar ser quem eu acho que é, farei uma oferta que mudará a sua vida. Que tipo de oferta? Ela sussurrou. Nico sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela viu dele. O tipo de sorriso que significa que a sua filha nunca mais passará necessidade. Durante 3 dias, Vanessa viveu num estranho limbo. Todas as manhãs, às 7, ela entrava na cobertura. Nico estava sempre acordado, geralmente ao telefone, falando italiano rapidamente ou revisando documentos. Ele a cumprimentava com um aceno de cabeça e voltava ao trabalho. Ele fazia perguntas sobre Maia, sobre a vida dela, sobre os sonhos dela. No início, ela dava respostas curtas, mas algo na maneira como ele a ouvia fazia com que as palavras saíssem com mais facilidade. No segundo dia, ele perguntou: o que estudavas antes de teres de deixar a faculdade? Arquitetura. A palavra doía ao ser dita. Eu queria projetar edifícios que fizessem as pessoas sentirem algo. Centros comunitários, escolas, habitações acessíveis com dignidade e beleza. Nico olhou para ela com algo que poderia ser respeito. É um bom sonho, Vanessa. Um sonho pelo qual vale a pena voltar. Esse barco partiu há 7 anos. Os navios podem regressar ao porto. No terceiro dia, Vanessa chegou e encontrou a cobertura vazia, exceto por um membro da equipe de segurança de Nico. O Sr. Marchetti tinha uma reunião cedo, disse o homem. O seu nome era Lorenzo. Ele disse: deve continuar com a sua rotina normal. Vanessa estava a limpar o pó das estantes quando reparou em algo que a fez parar. Entre os livros encadernados em couro, estava um livro infantil gasto, Where the Wild Things Are. Sua garganta apertou. Maia adorava esse livro. Ele lê às vezes, disse Lorenzo baixinho. Tarde da noite, quando não consegue dormir. Ele teve uma filha, há muito tempo. Vanessa virou-se lentamente. Teve? O rosto de Lorenzo ficou sem expressão.
Eu não deveria ter dito nada. Ela estava terminando quando seu telefone vibrou. Uma mensagem da seguinte: tarefa de emergência. Suíte nupcial. 20º andar. A noiva está a ter um colapso nervoso. Vá agora. O estômago de Vanessa afundou. A noiva. Anastasia Pembroke. Ela reuniu os seus materiais e dirigiu-se ao 20º andar. Ela podia ouvir gritos antes mesmo de chegar à suíte. Não me importo se ele está ocupado. Este é o dia do meu casamento e tudo precisa estar perfeito. Vanessa bateu suavemente. O quê? A porta se abriu. Anastasia estava ali, com o rosto corado de raiva. Os seus olhos pousaram em Vanessa e a sua expressão mudou para repulsa. Oh, é você. A Sra. Chen disse que precisava. A coordenadora do casamento deveria passar o meu vestido a ferro, mas aparentemente ela está a lidar com uma emergência com as flores. Anastasia disse as palavras com desprezo. Então, acho que estou presa a você. O vestido está no quarto. Passe-o a ferro. E, pelo amor de Deus, tenha cuidado. Vanessa empurrou o carrinho para dentro. O vestido de noiva era de tirar o fôlego. Camadas de renda e seda bordadas à mão, com o que pareciam pérolas verdadeiras. Ela preparou o vaporizador com cuidado e começou a trabalhar num pequeno vinco perto da bainha. Estava tão concentrada que não ouviu Anastasia se aproximar. O que pensa que está a fazer? E então vieram os gritos, as acusações, a humilhação que a queimava como ácido. Não toque no meu vestido. Vocês sempre encontram uma maneira de destruir coisas bonitas. Está despedida. Saia da minha frente antes que eu chame a segurança para expulsá-la. Vanessa sentiu o seu mundo desmoronar. Sem esse emprego, ela não tinha nada. Foi quando a porta se abriu. Nico Marchetti estava na porta, ladeado por 2 membros da sua equipe de segurança. Os seus olhos percorreram a sala, a fúria de Anastasia, o vestido, o rosto pálido de Vanessa. O que se passa aqui? A sua voz era calma, perigosamente calma. Esta empregada estava a maltratar o meu vestido de noiva. Já lhe disse que está despedida. Isto não te diz respeito. O olhar de Nico voltou-se para Vanessa. Foi isso que aconteceu? Vanessa abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela está a mentir. Anastasia interrompeu. Essas pessoas sempre mentem. Nico ergueu uma mão e Anastasia ficou em silêncio. Ele caminhou até o vestido, examinando-o cuidadosamente. Tocou o tecido onde Vanessa estava trabalhando. Este vestido foi passado a vapor profissionalmente, disse ele baixinho. Recentemente, o tecido está perfeitamente liso aqui, mas ainda há rugas na parte superior. Ele se virou para Vanessa. Você estava usando luvas, ela assentiu. E a gerência do hotel pediu-lhe para passar o vestido a ferro. Outro aceno de cabeça. Nico olhou para Anastasia, gritou com ela, chamou-lhe vocês. Ameaçou o seu sustento por ela ter feito o seu trabalho corretamente. Ele deu um passo à frente. Sabe quem eu sou? Já ouvi falar de si, Sr. Marchetti. Mas então deve saber que não tolero intimidações. Especialmente não tolero pessoas que abusam de trabalhadores que não podem defender-se. Ela é apenas uma empregada. Essa empregada tem mais dignidade no seu dedo mindinho do que você em todo o seu corpo. A sua voz poderia congelar água. Ela tem 2 empregos para sustentar a filha. Ela estava a fazer exatamente o que lhe foi pedido. Ele virou-se para a sua equipe de segurança. Contactem o gerente do hotel. Vanessa Harrington não está demitida. Ela está a ser promovida. Ela vai trabalhar exclusivamente para mim. E Sra. Pembroke, sou um sócio silencioso deste hotel. A partir de agora, a sua festa de casamento não é mais bem-vinda aqui. Tem 2 horas para sair. Não pode fazer isso. Sabe quem é o meu pai? Sei exatamente quem eles são. Faça a ligação, Anastasia. Veja qual de nós eles escolhem. Anastasia pegou o telemóvel e correu para o banheiro. Nico virou-se para Vanessa. Está a tremer. Não precisavas fazer isso. Precisava, sim. Ele gentilmente pegou a mão dela. Ninguém fala assim contigo. Não enquanto eu estiver aqui para impedir. A porta do banheiro se abriu. Anastasia saiu com o rosto pálido. Meu pai pede desculpas. Ele diz, tu és importante demais para ter como inimigo. Não quero as tuas desculpas. Quero que você vá embora. Depois que eles saíram, Nico virou-se para Vanessa. Venha comigo. No elevador, ela recuperou a voz. Por que você fez isso? Nico ficou em silêncio. Porque há 7 anos,
Não consegui proteger alguém que precisava de mim e jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Na cobertura, ele disse, a oferta que mencionei, você está pronta para ouvi-la? Sim, ela sussurrou. Preciso de uma assistente pessoal, alguém para gerir a minha agenda, cuidar das partes da minha vida que não exigem violência, mas, mais do que isso, preciso de alguém genuíno no meu mundo. Ele foi até a janela. O salário é de 200 mil por ano, mais benefícios, moradia se precisar e segurança para si e sua filha. Em troca, estará disponível quando eu precisar. Aprenderá o meu negócio, as partes legais e guardará os meus segredos. 200 mil dólares. Atualmente, ela ganhava 32 mil dólares entre os dois empregos. Por que eu? Nico atravessou a sala. Porque quando olhei para si naquele átrio, não viu um monstro. Viu um homem. Porque quando perguntei sobre a sua filha, o seu rosto inteiro se iluminou. Porque tem sonhos que desistiu. E eu quero ajudá-la a reencontrá-los. Ele fez uma pausa. E porque, nos 3 dias em que a observei, nunca se atrasou, nunca facilitou, nunca tratou este espaço com menos do que respeito. Isto é loucura, sussurrou Vanessa. Provavelmente. Mas sou um homem que confia nos seus instintos. Preciso de pensar nisso. Pense até amanhã de manhã. Ele escreveu algo num papel. Este é o meu número privado. Ligue-me com a sua resposta. Quando Vanessa saiu, percebeu que a sua vida tinha acabado de ser dividida em antes e depois. Vanessa ligou na manhã seguinte às 7 horas. Aceito. Ótimo. Esteja na cobertura às 9 horas. Traga a Maia. Quero conhecê-la. 2 horas depois, Vanessa estava do lado de fora da cobertura com a mão de Maia na sua. As portas do elevador se abriram. Nico estava esperando como uma mulher na casa dos 50 anos. Vanessa, Maia, esta é Rosa. Ela gerencia minha equipe doméstica. Rosa se agachou ao nível de Mia. Olá, querida. Ouvi dizer que gostas de livros. Tenho algo para te mostrar. Ela estendeu a mão e Maia a segurou. Vem comigo. Enquanto Rosa levava Mia, Nico virou-se para Vanessa. Há uma escola a 2 quarteirões daqui, uma das melhores escolas particulares de Manhattan. Eu providenciei a matrícula de Maia. Bolsa integral. A garganta de Vanessa ela apertou. Não pode simplesmente... Eu posso e eu fiz. Ele apontou para o seu escritório. Senta-te. Temos muito o que discutir. Nas 2 horas seguintes, ele expôs as responsabilidades dela. Gestão de agenda, correspondência, acompanhá-lo a reuniões de negócios legítimas. Nada ilegal, nada perigoso. Mas entenda isso, disse ele. Ao aceitar esta posição, estás a entrar no meu mundo. Isso significa medidas de segurança. Os meus inimigos podem ver-te como uma forma de chegar até mim. É por isso que tu e a Maia terão proteção. Por que passar por todo esse trabalho? Nico foi até a janela. Eu já lhe contei que tinha uma filha. O nome dela era Isabela. Ela tinha 5 anos quando os meus inimigos a levaram para me machucar. Eu a recuperei, mas o trauma foi grande demais. Ela parou de falar. A mãe dela me culpou. Ela pegou Isabela e desapareceu. Não vejo a minha filha há 7 anos. O coração de Vanessa se partiu. Nico, todos os anos, no aniversário dela, eu envio presentes. Eles sempre são devolvidos sem serem abertos. Ele virou-se com dor nos olhos. Tornei-me um monstro para proteger as pessoas que amava. E perdi a única pessoa que me fez querer ser melhor. Não és um monstro, disse Vanessa com firmeza. Não sabes o que eu fiz. Sei que me defendeste. Sei que estás a dar à minha filha oportunidades que eu nunca poderia proporcionar. Sei que mantens um livro infantil na tua estante porque sentes saudades de alguém. Ela aproximou-se dele. Seja o que for que penses que és, vejo alguém a tentar ser melhor. Isso é o que importa. Nico olhou para ela como se ela tivesse acabado de lhe dar algo precioso. Vanessa, uma batida interrompeu. Lorenzo entrou. Chefe, temos um problema. Christopher Pembroke está aqui. Ele está a exigir falar contigo. A expressão de Nico endureceu. O noivo, ex-noivo, o casamento foi cancelado. Os Pembrokes não estão felizes. Mande-o embora. Ele diz que se não o receber, a família dele bloqueará os seus contratos de transporte. Tudo bem, mas Vanessa, você deve ir. Agora sou sua assistente. Devo aprender como você lida com conflitos. O orgulho brilhou nos olhos de Nico. Fique atrás da minha secretária, então. Christopher Pembroke irrompeu 5 minutos depois, com o rosto vermelho de raiva.
Você destruiu o meu casamento. Um casamento sem amor com uma mulher que trata os trabalhadores como lixo, disse Nico calmamente. Fiz-te um favor. Isto era um acordo comercial. Tu arruinaste tudo por causa de uma empregada. Nico moveu-se tão rápido que Vanessa mal viu. Ele agarrou Christopher pelo pescoço e o pressionou contra a parede. Essa empregada tem um nome, e se tu voltares a falar dela assim, a tua família vai estar de luto por ti. Os olhos de Christopher arregalaram-se. Tu és louco. Não, cansei de tolerar homens como você. Nico soltou-o. Saia e diga ao seu pai que se ele quiser bloquear os meus contratos, pode tentar, mas eu controlo as docas, os sindicatos e a autoridade portuária. Christopher fugiu. Nico virou-se para Vanessa. Lamento que você tenha visto isso. Não se desculpe. Ele mereceu. Nico aproximou-se dela lentamente. Você tem medo de mim? Ela pensou sobre isso. Não, tenho medo do que me faz sentir. E o que te faço sentir, Vanessa? Segura, vista, como se eu fosse importante. Tu és importante. O polegar dele roçou o lábio inferior dela. Mais do que imaginas. Ele ia beijá-la. Ela queria que ele beijasse, mas o riso de Maia ecoou da biblioteca. Eu devo ir, disse Vanessa recuando. Vanessa, Nico segurou a mão dela. Não sou bom com esses sentimentos. A última vez que me importei com alguém, perdi tudo. Mas tu és a primeira pessoa em 7 anos que me fez querer tentar novamente. Então vamos começar por aí. Amigos, chefe e funcionária. Veremos no que dá. Amigos, concordou Nico, mas os seus olhos prometiam mais. Nas 3 semanas seguintes, Vanessa adaptou-se à sua nova vida. O apartamento que Nico lhe proporcionou era lindo. Num prédio com segurança, Maia prosperou na sua nova escola. Vanessa aprendeu os ritmos da vida de Nico, e ele aprendeu os dela. Ele lembrou-se que ela gostava de chá de hortelã-pimenta. Ele percebeu quando ela estava cansada. Ele perguntou sobre os seus sonhos abandonados e realmente ouviu. Eles eram cuidadosos um com o outro, profissionais, mas a tensão fervilhava sob cada interação. O ponto de ruptura aconteceu numa terça-feira à noite. Vanessa estava a trabalhar até tarde quando Nico terminou uma ligação em italiano. Quando desligou, sua expressão estava sombria. O que há de errado? Ela perguntou. Família rival. Os Salvatore têm invadido o meu território. Amanhã à noite vamos nos reunir para negociar os limites. Ele parecia exausto. Deveria ser rotina, mas com os Salvatore nada é rotina. É perigoso? Tudo o que faço é perigoso, Vanessa. É por isso que mantenho você longe disso. Ela se levantou e foi até ele. Não precisas de carregar tudo sozinho. Tens pessoas que se importam contigo. Tenho? Sim. Ela tocou o rosto dele. Tens-me a mim. A mão de Nico cobriu a dela. Vanessa, se eu começar isto, se me deixar importar com você da maneira que quero, não serei capaz de te deixar ir. Não estou a pedir que me deixes ir. Estou a pedir que me deixes entrar. Ele puxou-a para si, deslizando uma mão pelo cabelo dela. Não fazes ideia do que estás a dizer. Então mostra-me, sussurrou ela. Nico beijou-a. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado, faminto e cheio de semanas de desejo reprimido. Ela retribuiu o beijo com igual fervor. Quando se separaram, ele encostou a testa à dela. Não posso prometer que será fácil, mas posso prometer que vou proteger-te a ti e a Maia com tudo o que tenho. Que nunca te mentirei e que sou a apaixonar-me por ti, Vanessa. Lágrimas queimavam os seus olhos. Eu também estou a apaixonar-me. Ele beijou-a novamente, mais suavemente desta vez. Vem comigo amanhã à noite para a reunião. Quero-te lá, Nico. Se for perigoso, ficarás num prédio separado com Lorenzo e guardas, completamente segura. Mas preciso saber que estás por perto. Ela pensou nos riscos, mas quando olhou nos olhos dele, viu um homem que estava sozinho há muito tempo. Está bem, estarei lá. Nenhum dos dois sabia que a noite seguinte mudaria tudo. O armazém no East River parecia abandonado, mas Vanessa sabia que não era bem assim. Lorenzo acompanhou-a até um edifício do outro lado da rua, um posto de vigilância com monitores de computador mostrando várias imagens de câmeras. Fica aqui comigo e com a equipa, disse Lorenzo. Ordens do chefe. Não sai daqui a menos que eu pessoalmente a acompanhe. Através das janelas, ela podia ver Nico a chegar com os seus homens. Mesmo a esta distância, ele chamava a atenção. Antes de entrar, ele olhou diretamente para a janela dela. Uma promessa. Então, ele desapareceu lá dentro.
Os Salvatore deveriam chegar a qualquer momento. Lorenzo disse, isto é apenas uma negociação. Mas a sua mão repousava sobre a arma. Os Salvatore chegaram em 3 SUV pretos. 6 homens saíram, liderados por Marco Salvatore, um homem atarracado com olhos frios. Nos monitores, ela os viu entrar, viu Nico e Marco se enfrentarem do outro lado da mesa. Podemos ouvi-los? Perguntou Vanessa. Lorenzo apertou um botão. Proposta razoável, dizia Nico. Você fica com o território ao norte do rio, eu fico com o sul. Ambos lucramos. O riso de Marco era desagradável. Acha que vim aqui para negociar? Vim para lhe dar uma mensagem. Está acabado. E vamos começar por tirar algo de que gosta. Tudo aconteceu muito rápido. Os homens de Marco sacaram as armas. A equipa de Nico respondeu. Mas Marco não estava a olhar para a luta. Ele estava a olhar para o edifício de vigilância. Ele sabe que está aqui, Lorenzo disse empalidecendo. Vanessa, precisamos de ir agora. O alarme do edifício disparou. Os monitores mostravam homens armados a invadir o resto do chão. Chefe, eles invadiram o local secundário, disse Lorenzo pelo rádio. Estamos comprometidos a tirar a Vanessa daqui. Pelo altifalante, ouviu-se o rugido de Nico. Proteja-a. Lorenzo puxou Vanessa para uma escada traseira. Os seus homens formaram um círculo à volta deles, com as armas em punho. Eles desceram 2 andares antes que os tiros começassem a explodir lá embaixo. Telhado! Lorenzo ofegou. Vamos subir! Eles correram pelas escadas enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. O coração de Vanessa batia tão forte que ela achou que fosse explodir. Eles chegaram ao telhado. Lorenzo já estava a pedir para serem resgatados. Helicóptero a caminho. 2 minutos. Só precisamos aguentar. A porta de acesso ao telhado explodiu. 3 homens apareceram, armas em punho. Lorenzo e a sua equipa dispararam. Corpos caíram, mas mais continuavam a chegar. Fica atrás de mim. Lorenzo empurrou Vanessa para a beira do telhado. Os minutos seguintes foram caóticos. Tiros, gritos e fumo. Vanessa encostou-se à parede com as mãos sobre os ouvidos. Então Lorenzo gritou, caiu, com sangue a espalhar-se pelo ombro. Um dos homens de Salvatore avançou, com a arma apontada à cabeça de Lorenzo. Onde ela está? O tempo desacelerou. Vanessa percebeu que Lorenzo morreria para protegê-la, que todos aqueles homens morreriam. Ela não podia deixar isso acontecer. Ela se levantou. Estou aqui. A arma do homem se voltou para ela. Ora, ora, a pequena distração do chefe. Deixe-os em paz. Eu irei com você de boa vontade. Apenas deixe-os viver. Vanessa, não. Lorenzo lutou para se levantar. O chefe vai entender. O chefe vai entender, disse Vanessa suavemente. Ele agarrou o braço dela com força, puxando-a em direção às escadas. Eles a levaram para o armazém, no andar principal, onde Nico estava cercado por corpos. A camisa dele estava rasgada e salpicada de sangue. O rosto dele era uma máscara de violência. Mas quando ele viu Vanessa, tudo o mais desapareceu. Deixa-a ir, Salvatore. Isto é entre ti e mim, é aí que te enganas. Marco apontou uma arma à cabeça de Vanessa. Isto é para te mostrar que não podes ter nada, não podes amar ninguém. No momento em que tentaste, tornaste-te vulnerável. Vou matar-te por isso. Nico deu um passo à frente. Marco engatilhou a arma. Nico congelou. Vou matar todos os membros da tua família. Talvez, mas primeiro vais vê-la morrer e saberás que a culpa é tua. Vanessa sentiu-se estranhamente calma. Olhou para Nico e viu a angústia nos seus olhos. Isabela novamente. Não é culpa tua, disse ela claramente. Nico, ouve-me. Isto não é culpa tua. Cala-te, gritou Marco. Mas Vanessa manteve os olhos em Nico. Eu escolhi isto. Eu escolhi-te. Eu sabia dos riscos, porque tu vales a pena, porque o que temos vale a pena. Que comovente, disse Marco. Alguma última palavra, Marchetti? A expressão de Nico mudou. A angústia desapareceu, substituída por algo frio. Os seus olhos se voltaram para algo atrás de Marco. Apenas uma palavra. Abaixa-te. Vanessa não pensou. Ela deu uma cotovelada nas costas de Marco. Um movimento de autodefesa que a equipa de Nico lhe ensinara. O aperto de Marco afrouxou. Ela caiu no chão. O vidro estilhaçou-se. Um tiro soou lá em cima.
Marco gritou e caiu. Nico moveu-se como um raio. Em segundos, e só ele tinha Vanessa nos braços, o seu corpo protegendo-o dela. Ela podia sentir o coração dele a bater forte, sentir os tremores que percorriam o corpo dele. Vanessa, estás ferida? Diz-me que estás bem. Estou bem, estou bem. Ele afastou-se para enquadrar o rosto dela com as mãos, procurando freneticamente nos seus olhos. Então ele beijou-a com força e desespero, e cheio de medo e alívio e amor quando a soltou, com a testa pressionada contra a dela. Quase te perdi, mas não te perdi. Ela tocou o rosto dele. Estamos bem. Estamos os dois bem. Não posso fazer isto. Não posso colocá-lo em perigo novamente, Nico. Ela fez com que ele olhasse para ela. Você me ama mais do que a minha própria vida? Então não me afaste porque está com medo. Enfrentamos isto juntos. Mas você não pode tomar esta decisão sozinho. Por um longo momento, ele apenas olhou para ela. Então algo mudou. Uma rendição, uma escolha. Juntos, ele sussurrou. Tudo bem, juntos. Atrás deles, Lorenzo estava com o braço em uma tipóia, sorrindo. Chefe, precisamos limpar tudo e levar Vanessa para um lugar seguro. Nico assentiu, mas não soltou a mão dela. Ela vem comigo. De agora em diante, onde quer que eu vá, ela vai. Ao saírem do armazém, Vanessa percebeu algo profundo. Ela provou que era forte o suficiente para ficar ao lado dele. Não atrás dele, mas como parceira, como igual. Mas, enquanto voltavam, o telemóvel de Nico tocou. A conversa foi breve, em italiano, mas Vanessa captou uma palavra. Isabela. Quando ele desligou, seu rosto estava pálido. O que foi? Era a minha ex-mulher. Ela viu a reportagem no noticiário e quer se encontrar comigo amanhã. Ela vai levar a Isabela. Seus olhos demonstravam esperança e terror. Ela quer se encontrar com você, disse ela. Se estou falando sério sobre mudar, ela precisa ver provas. Ela precisa de conhecer a mulher pela qual aparentemente vale a pena arriscar tudo. Estás pronta para isso? Vanessa ela apertou a mão dele. Estou pronta para qualquer coisa, desde que enfrentemos isso juntos. No dia seguinte, encontraram-se numa sala privada de um restaurante sofisticado. Quando a porta se abriu, a ex-mulher de Nico, Elena, entrou com uma menina ao seu lado. Isabela tinha agora 12 anos. Ela tinha os olhos e cabelos escuros do pai, mas havia cansaço em sua expressão. Ela segurou a mão de Helena com força. Isabela. A voz de Nico falhou. Você cresceu tanto? Isabela não respondeu. Seus olhos se moviam rapidamente, pousando em qualquer lugar, menos no pai. Ela ainda não fala muito, disse Helena com cuidado. O trauma a mudou. Nico recuou. Eu sei, e passarei o resto da minha vida tentando compensá-la. Não é por isso que estamos aqui. Helena olhou para Vanessa. Você é a Vanessa? Sim. Obrigada por concordar em nos encontrar. Eu vi as notícias. Nico arriscou uma guerra de gangues para protegê-la. Esse não é o homem que eu conhecia. Então, ou ele mudou, ou você é alguém por quem vale a pena mudar. Ele mudou, disse Vanessa com firmeza. Mas ele sempre foi capaz disso. Helena observou-a e sorriu. Eu acredito em ti. Ela virou-se para Nico. Passei 7 anos a odiar-te, a culpar-te, mas a minha terapeuta ajudou-me a perceber que eu também a estava a usar como arma. Manter-la longe de ti não era apenas protegê-la. Era punir-te. Lena, deixa-me terminar. O que aconteceu foi horrível, mas não foi inteiramente culpa tua. Eu sabia quem tu eras quando me casei contigo. E quando as coisas ficaram difíceis, em vez de enfrentá-las juntos, eu fugi. Ela olhou para Isabela. Ela pergunta por ti. Ela tem medo de ti, mas também sente a tua falta. É por isso que estamos aqui. Ela precisa do pai, mas só se tu realmente mudaste. Nico se ajoelhou, ficando na altura dos olhos de Isabela. Bela, eu sei que te assustei, sei que fiz escolhas erradas, mas todos os dias, durante 7 anos, pensei em ti. Li o teu livro favorito, na esperança de que ainda te lembrasses dele. Os olhos de Isabela finalmente encontraram os dele. Vanessa viu reconhecimento e esperança neles. Não posso prometer que serei perfeito, mas prometo que estou a tentar ser melhor, que estou a construir uma vida onde possas estar segura. A sua voz quebrou. Por favor, Bela, por favor, dá-me uma oportunidade. Isabela olhou para a mãe. Helena acenou com a cabeça. Então, lentamente, Isabela enfiou a mão na mochila e tirou uma cópia surrada de Where the Wild Things Are.
Ela guardou-o, disse Helena suavemente. Depois de todos esses anos, Isabela deu um passo hesitante em direção ao pai. Depois outro, e então ela estava nos braços dele, e Nico a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Desculpa, sussurrou ele. Desculpa, minha menina. Amo-te tanto. Isabela não falou, mas não se afastou. Após um momento, Helena disse, por que não nos sentamos todos? Enquanto se acomodavam à volta da mesa, Helena apresentou a sua proposta. Quero voltar para Nova York, não para me reunir contigo, Nico, mas por causa da Isabela. Ela precisa do pai. E eu preciso saber que se algo acontecer comigo, ela estará bem cuidada. Qualquer coisa, disse Nico imediatamente. O que precisares, precisarei de um lugar para morar. Segurança, mas sem opressão. Helena olhou para Vanessa. E preciso saber quem mais estará na vida dela. Vanessa, Nico mencionou que você tem uma filha. Sim, Maia. Ela tem 7 anos. Você se sentiria confortável com Isabela conhecendo-a? Vanessa pensou em Maia, a brilhante e falante Mia e essa menina quieta e traumatizada que precisava de alguém para mostrar-lhe que o mundo ainda podia ser bom. Eu adoraria isso. A Mia é ótima com outras crianças. Helena acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, vamos tentar. Visitas supervisionadas no início. A conversa continuou. Logística, limites, expectativas. Mas Vanessa reparou que Isabela estava a colorir num caderno, com os olhos fixos na porta, verificando se havia ameaças. Por impulso, Vanessa disse, Isabela, gostas de arquitetura? A menina olhou para cima, surpreendida. Acenou ligeiramente com a cabeça. Eu costumava estudar isso. Vanessa pegou no telemóvel e mostrou a Isabela fotos de edifícios que adorava. Vês este? É um centro comunitário. O arquiteto projetou-o para que a luz natural enchesse todas as salas. Isabela estudou as fotos atentamente. Então, para a surpresa de todos, ela falou. A sua voz era pouco mais que um sussurro, áspera por falta de uso. Bonito. Nico virou a cabeça rapidamente, com os olhos arregalados. Helena levou a mão à boca. Sim, disse Vanessa gentilmente. É bonito. Gostarias de ver mais? Isabela acenou com a cabeça e aproximou-se de Vanessa. Durante a hora seguinte, Vanessa mostrou-lhe fotos e esboços. Isabela não disse muito mais, mas ouviu atentamente. Nico observava com uma expressão de admiração e gratidão. Quando a reunião chegou ao fim, Helena chamou Nico à parte. Vanessa ficou com Isabela. Sabe, disse Vanessa baixinho, o seu pai tem uma varanda com a melhor vista da cidade. Talvez na próxima vez que você vier nos visitar, possamos ver os prédios juntos. Isabela pensou nisso. Então, com aquela voz suave, sussurrante, a mamãe também pode vir? Claro, ela adoraria conhecê-la. Isabela olhou para cima e pela primeira vez quase sorriu. Quando Nico e Helena voltaram, os olhos de Helena estavam vermelhos, mas tranquilos. Combinamos um horário começando com jantares 2 vezes por semana, supervisionados por mim. É mais do que eu poderia esperar, disse Nico com a voz embargada. Obrigado, Helena. Não me agradeças ainda. Apenas prova. Quando estavam a sair, Isabela surpreendeu a todos. Ela caminhou até Nico e estendeu-lhe a cópia de Where the Wild Things Are. Nico pegou-a com as mãos trêmulas. Quer que eu fique com isto? Isabela abanou a cabeça. Então, com uma voz sussurrante, disse, leia na próxima vez. Era uma promessa, uma ponte a ser construída. 3 meses depois, Vanessa estava na cobertura de Nico, observando o pôr do sol pintar a cidade de dourado. Atrás dela, Maia e Isabela brincavam, suas risadas enchendo o espaço. As meninas se tornaram amigas rapidamente. A conversa de Mia lentamente tirou Isabela de sua concha. Nico aproximou-se por trás de Vanessa, envolvendo-a nos seus braços. Em que estás a pensar? Quanto mudou? Há 6 meses, eu estava a esfregar banheiros de hotel. Agora és a assistente pessoal de um chefe da máfia que vive no luxo e ajuda a criar a sua filha traumatizada. Como está a correr? Ela virou-se nos seus braços, sorrindo. É a melhor decisão que já tomei. Ele beijou-a suavemente. Tenho uma coisa para ti. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Vanessa parou. Antes que entres em pânico, não é um anel. Bem, mas não desse tipo. Ele abriu a caixa, revelando uma linda aliança de prata com detalhes arquitetônicos gravados. É uma promessa de que apoio os teus sonhos.
que quero que voltes para a faculdade, termines o teu curso e te tornes a arquiteta que estás destinada a ser. Vanessa olhou para o anel, incapaz de falar. Já organizei tudo. Bolsa integral para a Colômbia, horário flexível. Tudo o que precisares, Vanessa, porque devolveste-me a minha filha. Deste-me esperança, Nico. A voz dela falhou. Amo-te. Também te amo. Ele colocou o anel na mão direita dela. E um dia, quando estiveres pronta, colocarei outro anel na tua mão esquerda. Mas só quando te tornares tudo o que estás destinada a ser. Já estou a tornar-me isso por tua causa. Do outro lado da sala, Maia gritou. Vanessa, a Isabela quer saber se podemos encomendar pizza. Sim, acrescentou a Isabela, com a voz cada vez mais forte. E podemos ver aquele filme sobre a princesa? Vanessa riu-se. O que achas, chefe? Nico olhou para as duas meninas, a sua filha e a filha de Vanessa, já irmãs, e a sua expressão suavizou-se completamente. Acho que parece perfeito. Enquanto se acomodavam no sofá, Nico e Vanessa no meio, uma menina de cada lado, caixas de pizza na mesa de centro, Vanessa sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ela havia entrado neste mundo invisível. Mas Nico a viu, a valorizou, a amou exatamente pelo que ela era. E ao salvarem um ao outro, eles construíram algo lindo. Uma família forjada não pelo sangue, mas pela escolha, pelo sacrifício, pelo tipo de amor que transforma tudo. Mais tarde naquela noite, depois de as meninas adormecerem, Nico e Vanessa ficaram na varanda a olhar para as luzes da cidade. Alguma vez sentes saudades? Perguntou Nico. Da tua antiga vida? Vanessa pensou no apartamento apertado, nos turnos duplos, no medo constante. Depois pensou no riso de Maia, na carta de aceitação, na forma como ele olhava para ela. Nem por um segundo. Nico puxou-a para si, beijando o topo da sua cabeça. Que bom, porque nunca vou deixar-te ir. Promessas, promessas, brincou ela. Vanessa! Ele fez com que ela olhasse para ele. Estou a falar a sério. Tu, a Maia e a Isabela são tudo para mim. A minha razão para ser melhor. O que quer que aconteça, enfrentaremos juntos. Juntos. Ela concordou. E enquanto ficavam ali, envolvidos nos braços um do outro, com a cidade se estendendo abaixo deles e as filhas dormindo em segurança dentro de casa, Vanessa soube que era exatamente ali que ela deveria estar. Não porque ela havia sido resgatada, mas porque ela fora corajosa o suficiente para arriscar. Não porque Nico a salvara, mas porque eles haviam se salvado mutuamente. 3 anos depois, Vanessa estava numa sala cheia de arquitetos e funcionários municipais apresentando seu projeto de tese, um empreendimento habitacional misto que proporcionaria casas bonitas e dignas para famílias que não podiam pagar os aluguéis de Manhattan. Na primeira fila, Nico estava sentado com Maia de um lado e Isabela do outro. As duas meninas usavam vestidos iguais e expressavam um orgulho feroz. Atrás delas, Helena sorria. A arquitetura deve elevar as pessoas, não lembrá-las do que lhes falta, explicou Vanessa. Após a apresentação, enquanto a sala explodia em aplausos, Nico encontrou os olhos dela através da multidão. O olhar que ele lhe lançou era de puro orgulho. Mais tarde, no jantar de comemoração, Isabela, agora com 15 anos e cheia de vida, fez um brinde. Quando o meu pai me contou sobre Vanessa, fiquei com medo. Pensei que ela o levaria embora, mas ela fez o contrário. Ela devolveu-o para mim. Mostrou-lhe como ser o pai que eu precisava e deu-me a irmã que sempre quis. Ela ergueu o copo para Maia, que sorriu de volta. Então, um brinde a Vanessa por ver o melhor nas pessoas, por construir coisas que importam, por nos mostrar como é a verdadeira força, sussurrou Nico enquanto eles brindavam. Pronta para o outro anel agora? Ela riu. Vais pedir-me em casamento na frente de todos? Por que não? Eles são a nossa família. E ali mesmo, na frente das filhas e amigos deles, Nico ajoelhou-se. Vanessa Harrington, tu deste-me tudo. Esperança, amor, um futuro que vale a pena viver. Queres fazer parte oficialmente desta família louca e linda que construímos? Em lágrimas, Vanessa disse. Sim, sim. 1000 vezes, sim. Quando ele colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo, Maia e Isabela aplaudiram. Helena ergueu o copo e Vanessa percebeu que este era o final feliz com que nunca ousara sonhar.
Ela entrara na vida de Nico Marchett como uma empregada doméstica que levava gritos por causa de um vestido de noiva. Ela estava a sair dela como arquiteta, mãe, futura esposa e a mulher que ajudara a curar uma família desestruturada. E isso fez com que cada momento assustador e lindo valesse absolutamente a pena. Esta história chegou ao fim. Se ela tocou o seu coração, deixe o seu like e partilhe-a com alguém que gosta de histórias comoventes. Novas histórias chegarão em breve. Até a próxima.